2022 certamente foi de luto para os ingleses. Afinal de contas, nessa data, a Rainha Elizabeth II passou desta vida com 96 anos de idade e inacreditáveis 70 anos de reinado, um recorde em se tratando da monarquia britânica. Em sua longeva vida, a rainha viu 15 primeiros ministros do Reino Unido governarem seu país, 6 papas ocuparem a Cátedra de São Pedro, a construção e a queda do Muro de Berlim, nada menos que 22 Olimpíadas e todas as Copas do Mundo. Sim, todas as Copas. A morte da Rainha Elizabeth marcará, sem dúvidas, o fim de uma era para a Inglaterra, tal como a morte da também longeva Rainha Vitória fez. Porém, é um fato que atualmente a monarquia britânica não significa muita coisa em matéria de poder e de governo, uma vez que a figura do primeiro-ministro representa de fato o governo do poder executivo. Não foi à toa que em 2019, logo que surgiu um projeto de lei na Câmara dos Deputados com o intuito de tornar o Brasil um parlamentarismo, o presidente Bolsonaro tenha afirmado que o Congresso Nacional queria transformá-lo numa rainha da Inglaterra. Mesmo assim, o acontecido desperta até mesmo nos brasileiros uma velha e conhecida pergunta: será que a monarquia não seria melhor do que a república? E será que ter um rei ou uma rainha não seria mais vantajoso do que ter um presidente? Partindo dessa ideia, então, vamos apresentar os principais argumentos a respeito dessa questão, tomando por base o pensamento de Hans Hermann Hoppe. Em primeiro lugar, precisamos deixar claro que, como libertários, defendemos que o Estado é sempre ilegítimo e que governos são máfias organizadas a fim de parasitar o restante da sociedade e viver às suas custas, posição que o próprio Hoppe assume, inclusive. Dessa forma, não importa se é uma monarquia ou uma república, se democrático ou absolutista, um governo será sempre ilegítimo do ponto de vista da ética libertária. O Estado será sempre uma máfia e os impostos sempre serão um roubo. Isso posto, porém, podemos analisar a questão sob um ponto de vista utilitário, para comparar ambos os regimes de governo a fim de determinar seus prós e contras. Em primeiro lugar, existe um aspecto moral a ser considerado. No caso de monarquias, sejam elas absolutistas como existiam na Europa no passado, sejam elas parlamentaristas como ainda hoje existem por lá, não resta qualquer dúvida quanto ao fato de que a realeza, a família real e seus agregados são sujeitos que não fazem absolutamente nada de produtivo para a sociedade, mas que são por esta sustentados com luxo e abundância, seja por um suposto direito divino, seja por questões de tradição ou qualquer outra desculpa. Em outras palavras, o povo sabe muito bem que está sendo roubado para sustentar o rei e seus amigos. No caso de governos democráticos, a coisa funciona exatamente da mesma forma, mas a população tende a não perceber isso com facilidade. Governos republicanos afirmam ser um governo do povo para o povo, e o presidente não vem de uma família aristocrática, tendo direito a esse cargo por seu nascimento, mas sim vem do próprio povo eleito por este. O presidente, portanto, não é tido como um diferente que vive às custas da plebe, mas sim como um igual que está no poder para lutar pelo populacho. Nada mais distante da realidade, obviamente. Afinal de contas, os presidentes do Brasil e da França, tal como reis, moram em palácios. E mesmo aqueles que residem em prédios oficiais que não recebem esse nome, como o presidente americano que mora na Casa Branca e o argentino que mora na Casa Rosada, vivem de forma extremamente luxuosa. Pense que no ano de 2015, por exemplo, o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência do Brasil, custou aos cofres públicos o dobro do que custou o Palácio de Buckingham aos seus súditos. E se olharmos os números da residência do presidente dos Estados Unidos, a comparação se torna até injusta. Portanto, o aumento de impostos de um governo monárquico tende a ser visto como apenas mais uma exploração promovida pela realeza, enquanto que num governo democrático, o povo acredita que os impostos irão incidir apenas sobre os mais ricos para favorecer os mais pobres. Embora no caso de uma monarquia parlamentarista esse efeito seja mais atenuado, isso não deixa de ser um ponto positivo em favor desse regime. Outra vantagem da monarquia é que sua sucessão é claramente definida, ainda que as regras sejam um pouco complexas em determinados casos. O até então príncipe Charles, poucos dias após a morte da rainha, já se tornou o rei da Inglaterra, Charles III. No
caso de regimes democráticos, porém, a sucessão do governo é geralmente uma bagunça. Candidatos de oposição ao governo até então vigente sempre prometem em suas campanhas mudar tudo o que está aí, começar do zero, reconstruir o país a partir de um novo governo, etc. Mesmo no caso britânico, onde o chefe de governo é efetivamente o primeiro-ministro, a coisa é muito mais simples. Boris Johnson foi recentemente substituído no cargo por Liz Truss, sem que o povo inglês tivesse que ir às urnas. Afinal de contas, isso só acontece nas eleições parlamentares. Em outras palavras, não foi necessário gastar a fortuna que nós brasileiros gastamos para fazer uma sucessão presidencial, como nas duas eleições de Dilma Rousseff, que somadas gastaram mais de 1,4 bilhões de reais. Isso sem contar os outros candidatos, é claro. Outro ponto destacado por Hoppe é que os reis, ao considerar o país governado como sua propriedade privada, tendem a preservar tal patrimônio, a fim de deixar uma herança para seus filhos. Em outras palavras, um bom país a ser governado por seus sucessores. Levar a cabo políticas econômicas desastrosas poderia não só destruir a riqueza acumulada e comprometer o sustento da família real no futuro, como poderia causar agitações populares que, eventualmente, poderiam derrubar o regime vigente. Monarquias, então, costumam ser mais estáveis do ponto de vista econômico. Governos democráticos, por sua vez, não possuem tal preocupação sucessória. No Brasil, um presidente ocupará seu cargo, quando muito, por 8 anos. É preciso, portanto, fazer tudo o que for possível, incluindo aí roubar dinheiro ainda no primeiro mandato, porque os próximos não estarão garantidos. É por isso que presidentes e seus asseclas, com muita frequência, tratam o país e suas riquezas como bens a serem saqueados, pilhados com vigor, ao contrário de reis e de sua nobreza, que tratam a nação como uma vaca generosa a ser constantemente ordenhada. Monarquias tendem a conservar a vaca para ter leite sempre à disposição. Democracias tendem a matar a vaca para vender sua carne o mais rápido possível. Além disso, existe o fator da típica longevidade de um reinado. Pense que se o rei Charles III, um idoso que já conta com 73 anos, viver o mesmo que sua mãe, ele ainda reinará por 23 anos, ou seja, pelo equivalente a quase 6 mandatos presidenciais em outros países ocidentais como o Brasil. Ainda que muitos primeiros ministros ocupem o cargo durante esse período, o fato é que a estabilidade do chefe de Estado costuma garantir certo conservadorismo econômico e ideológico, o que evita mudanças bruscas nos rumos tomados pelo governo, coisa que acontece com muita frequência nas republiquetas latino-americanas, por exemplo. Estados serão sempre máfias, e não importa quem esteja no poder, se um rei ou um presidente, esse sujeito será sempre um ente ilegítimo, cujo único e real objetivo será assaltar nossas carteiras para encher os próprios bolsos. Mas não dá para negar que, máfia por máfia, existem bandidos piores que outros. Dada a sua natural característica, a democracia tende a elevar os piores ao poder, a valorizar a mentira como forma de governo e a privilegiar decisões de curto prazo, que geralmente se mostram equivocadas. Faça um exercício mental e perceba que nos últimos tempos, os responsáveis pelas maiores catástrofes humanas, militares e econômicas foram as repúblicas democráticas. É certo que as monarquias europeias iniciaram a Primeira Guerra Mundial, o mais sangrento conflito da história até então. Os imperadores, porém, pagaram o seu preço. As grandes monarquias da Europa continental, Alemanha, Áustria e Rússia, foram riscadas do mapa. Porém, o mundo veria atrocidades ainda piores serem cometidas nas décadas seguintes por governos populares, constituídos não por laços sanguíneos, com interesse em heranças, mas sim por laços de violência e disputa de poder. Por outro lado, o único país que teve coragem de abandonar a União Europeia e que não abriu mão de sua própria moeda para abraçar o euro foi um país governado por uma rainha. E se há muito a se questionar a respeito de políticas adotadas pelo Reino Unido, especialmente nos últimos tempos, é interessante frisar que tais decisões, em sua maioria, não se devem à sua casa real, mas sim a seus representantes eleitos pelo povo. No fim das contas, porém, o fato é que todos os estados estão se desmanchando, com a diferença de que alguns desaparecerão primeiro. O conservadorismo típico das monarquias poderá garantir-lhes uma sobrevida maior, mas nenhum governo deste mundo é eterno. E certamente o rei Charles III inicia uma nova era na história inglesa, europeia e, por que não, mundial. Mantendo o estilo de sua falecida mãe, criando um novo estilo mais progressista, ou mesmo renunciando em favor de seu filho, o que ele não será capaz de fazer, porém, é evitar que o Estado inglês, como todos os demais, desapareça por completo em não muito tempo.